Aliado da família Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo afirmou que o Green Card concedido pelos Estados Unidos ao Eduardo Bolsonaro teve como justificativa habilidades extraordinárias. O documento permite que o filho do ex-presidente passe a viver no território por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar, por exemplo, no país. Habilidades extraordinárias. Isso é verdade, né? É verdade. Isso ele não tá. Bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos, queridos ouvintes. Habilidade extraordinária para mentir e enganar, né? É impressionante. Tem várias para falar muita besteira. habilidade. Habilidade extraordinária de falar besteira. Impressionante a habilidade dele. Olha, abre aspas, olha o que escreveu Paulo Figueiredo. Parabéns, Eduardo, pela obtenção da residência permanente, o Green Card, nos Estados Unidos como indivíduo de habilidades extraordinárias. Você merece aqui na Terra dos Livres, você está protegido. Seguiremos juntos lutando para que o Brasil não tenha mais exilados e para que o nosso povo também se livre do jugo deste regime. Fecha aspas, escreveu Paulo Anão nas redes sociais. O visto de residência permanente é um documento que se outorga aos imigrantes autorizados a estarem indefinitivamente no país. A obtenção de um visto desse tipo pode demorar décadas e requer um processo meticuloso. A informação sobre a documentação foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo na segunda e confirmada pelo jornal Globo. Figueiredo afirma que o pedido da documentação ocorreu há mais de um ano. O visto, no entanto, foi concedido apenas neste mês após Eduardo cumprir requisitos pré-determinados para a obtenção do documento. Após a concessão do visto, Eduardo disse à coluna do Igor Gadelha do jornal Metrópolis que se sente seguro nos Estados Unidos. Abre aspas. Só tenho a agradecer ao governo Trump pela consideração. Segui o processo, atendi os critérios e agora chegou o resultado. Eu vim para os Estados Unidos para passar alguns dias apenas e acabei tendo que me exilar aqui por conta da perseguição no Brasil. Sinto-me seguro, pois aqui os abusos de Alexandre de Moraes do STF não valem de nada. Fecha aspas, disse o Eduardo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Eduardo está fora do Brasil. Desde fevereiro do ano passado, ele entrou nos Estados Unidos com visto de turista, o que lhe permitia seguir em solo americano por cerca de 6 meses. O Eduardo alegava supostas perseguições do judiciário brasileiro. Para driblar as limitações do visto que possuía até então, o bolsonarista dizia à época que pretendia solicitar asilo político ao governo Trump, já que esta é uma forma de conseguir o Green Card. Naquele momento, Jair defendeu que o filho, abre aspas, é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro, fecha aspas. Também acho. Rapaz, agora já pensou seu pai dizendo Concordei assim... com Mas já pensou com seu pai... Bolsonaro Desculpa, agora. mas já pensou o seu pai... Eu não consigo conceber a ideia do meu pai falando isso, por exemplo. Assim, o Timóteo é muito mais útil lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Ou seja, você é um inútil. Fique distante. Exatamente. Que você é Você é um imprestável. imprestável, entendeu? Você entendeu o que eu tô querendo Claro. dizer? Já pensou se seu pai fala, Vanessa, você é muito mais útil lá em Portugal, na Espanha, na Inglaterra do que aqui no Brasil? Eu vou entender o recado. Isso é forte. vou Por isso que tá entender explicado muita coisa Eu vou dessa entender o família. recado. Eu vou dizer, ó, tá bom, pai, valeu, um abraço e já tá dado o recado, eu sou um inútil, já entendi. É aquele Não precisa nem negócio, falar né? É mais aquele nada. negócio, a pessoa fala, não quer falar a verdade, mas diz, você é muito mais útil do lado de lá, naquele lugar, do que aqui. Ou seja, vai embora que ninguém te aguenta. É aquele. Que você é um mala. É aqueles adolescentes quando estão namorando, quer terminar o namoro pra curtir e falar assim: o problema não é você, sou eu, mas a gente precisa ficar distante. Exatamente. O problema não é você, sou eu. Sou eu. Se a pessoa tem medo de falar que o problema é ele mesmo, o problema é essa pessoa. A previsão de aliados à época era de que o Eduardo retornaria ao Brasil em julho ou agosto, próximas eleições deste ano, para disputar o Senado por São Paulo. Não vai disputar nada. Desde então, Eduardo teve mandato parlamentar cassado e agora foi condenado a 4 anos de prisão pelo STF e perdeu o cargo público como escrivão da polícia. São duas coisas que a gente tem que perguntar aqui. Primeiro, ele atendeu os pré-requisitos para residir nos Estados Unidos e obter um Green Card. Eu não sou especialista no assunto, mas eu acredito que tenha pessoas aí, neste momento, nos assistindo pelo YouTube, dos Estados Unidos, e a pessoa sabe da dificuldade em obter um Green Card. Para você obter um Green Card, primeiro você tem que ter dinheiro. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Dinheiro, grana. A comprovação lícita de recursos. Você está investindo aonde nos Estados Unidos para ter um Green Card? O Eduardo atende esses pré-requisitos porque pelo que eu sei do Eduardo Bolsonaro, todo mundo sabe, o Eduardo foi deputado federal e antes disso ele era escrivão da Polícia Federal, com cargo concursado. Pelo que nós sabemos, ele não tem nenhum investimento, empresa, iniciativa privada. Como é que ele conseguiu esse Green Card? Da onde veio o dinheiro? Da onde vai o dinheiro que sustenta? Para onde vai? Para onde foi? Da onde veio o dinheiro que sustenta o senhor Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? É a pergunta que fica. Pergunta retórica, porque eu já sei a resposta. Segundo lugar, esse tempo recorde de 1 ano teve dinheiro, mais dinheiro envolvido nesse negócio? Porque o sujeito, para ter o Green Card, ele precisa mostrar aporte substancial
nos Estados Unidos, qual foi o tipo de aporte? De onde saiu esse dinheiro? Então, meu querido, muita coisa tem que ser explicada. E eu acho que o grande responsável do Eduardo Bolsonaro obter o seu green card não foi a Casa Branca, não foi o Trump. Chama-se Vorcaro. Rapaz, você atropela o meu comentário, velho. Eu ia falar exatamente isso. O responsável pelo green card do senhor Eduardo se chama Daniel Vorcaro. E se o Eduardo não gostar, porque entra aqui ao vivo, óbvio que ele não vai fazer isso, é impossível de acontecer, mas ele que justifique, diga que não. Ele que, inclusive, mostra a prestação de contas dos 62 milhões que até hoje não apareceram. Onde é que está a prestação de contas? Está aí. O responsável pelo green card do senhor Eduardo Bolsonaro chama-se Daniel Vorcaro / Augusto Lima. São 8 horas e 11 minutos, Vanessa. Com certeza, Timóteo. Isso está muito claro, está evidente para quem quiser entender, né, um pouco melhor. A gente tem que entender primeiro como que funciona a estrutura. É o que você bem disse. Não é assim, eu sou genial, eu vou conseguir. O que o Paulo Figueiredo tentou foi emplacar uma narrativa para os leigos, para as pessoas que desconhecem esse processo, dizendo assim, olha, o Eduardo, ele é brilhante, ele é uma mente extraordinária e ele conseguiu o green card. Não é assim. Você não consegue green card porque você tem mente extraordinária. O extraordinário é você investir nos Estados Unidos. E a gente já sabe que ele tem uma mansão, né, de 3,5 milhões. A gente já sabe que ele tem acesso e é movimentador de um fundo de investimento que, inclusive, já investiu, já recebeu, esse mesmo fundo já recebeu de uma empresa que também já foi mola propulsora para o PCC. Então, tem muita coisa errada no meio disso tudo. O Eduardo nunca teve, ele é uma figura pública, portanto, a gente conhece a sua trajetória empresarial, e ele nunca teve empresas independentes. Ele não é como o Romeu Zema. Se a gente vê o Romeu Zema, de repente, comprando uma mansão de 10 milhões de reais, de 15 milhões de reais, a gente não vai achar nenhum absurdo, porque ele é empresário antes de ser político. O Eduardo não. O Eduardo começa a sua trajetória como concursado da Polícia Federal e depois ele dá continuidade a essa trajetória como político. Ou seja, a única via de recebimento de recursos do Eduardo explícita é essa. E o que a gente assiste é um exílio, ele é um suposto exilado, como diz muito bem a matéria, que ele não investe em nada nos Estados Unidos. O que ele está fazendo nos Estados Unidos? Aqui a olhos vistos, viajando e curtindo, porque ele posta essas viagens. Uma viagem dos Estados Unidos para Israel custa caro. Como ele está fazendo essas viagens? Como ele está indo para outros lugares, se locomovendo, mantendo aquela casa que ele está morando? O brasileiro tem que saber disso. Como é que isso está acontecendo? Quem está dando dinheiro para ele? É o PL? Ele é alguma figura? Ele ocupa algum cargo no PL que eu saiba? Não ocupa. Certo? Então, a gente precisa entender de onde vem esse dinheiro. E a única coisa que a gente sabe é que o Vorcaro depositou fortunas em um fundo de investimento do qual ele é um dos movimentadores desse fundo nos Estados Unidos. É o que todos nós brasileiros sabemos. Então, quem quiser acreditar, né, nessa mente brilhante, é uma mente brilhante para o mal, é a mente do Eduardo. Qual é a habilidade extraordinária dele? A habilidade extraordinária dele é essa, é para mentir. É que mandaram aqui no meu zap o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro, no caso do green card por habilidades extraordinárias, não necessita de investimento nos Estados Unidos. E qual é a habilidade extraordinária do Eduardo? Pronto. Para mim, isso aí é um lobby feito pela Casa Branca. Se não necessita, tudo bem. Eu achava que necessitava. Eu também achava que precisava de dinheiro. Se não necessita, tudo bem. Mas ok, a gente conhece o Eduardo. O Eduardo nunca fez nada grandioso na vida dele. Ele sempre foi um sugador do dinheiro público. Qual é a habilidade extraordinária dele? Claramente, isso aí foi lobby feito pela Casa Branca. Claro que foi. Claro. Agora, existem pessoas, de fato, com habilidades extraordinárias que estão na fila. Mandaram aqui na fila para receber um green card há anos. E não há recebem. 8, 9 anos e não receberam até agora o green card. Isso foi um lobby feito pela Casa Branca, não tenha dúvida disso, com a ajuda do próprio presidente ou de pessoas do governo, da administração, mas eu gostaria de perguntar, inclusive isso vai dar munição para a esquerda norte-americana para fazer a indagação, qual é a habilidade extraordinária do senhor Eduardo Bolsonaro? Tem um outro Porque ponto. você dá habilidade extraordinária, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho tinha green card, mas por causa da capacidade, os livros, né, literária Ele sim dele, poderia ter. autor que já vendeu tantos exemplares, ele conseguiu por causa disso. Tem outras pessoas como cientistas, esportistas. Qual a habilidade do senhor Eduardo Bolsonaro, além de ser político mentiroso? Nenhuma. Essa é a habilidade extraordinária, de enganar pessoas. Enganar pessoas. O que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu justificar isso?
Não tem justificativa, Timóteo, é injustificável. E com certeza, se ele conseguiu esse green card com essa motivação, ele, de fato, aí é um lobby, é uma ideia que o Trump está tendo de fazer isso. Agora sim, virão novas eleições nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, o irmão dele não ganha. Virão novas eleições nos Estados Unidos, certo? Essas eleições americanas, com certeza, Trump não terá êxito. Não tendo êxito, será que ele se mantém com esse green card? Será que se o governo brasileiro solicitar uma extradição do Eduardo, ele vai ser negada? Porque o que acontece aí? O Eduardo, ele fala que ele está perseguido. Ele não foi perseguido. O Eduardo foi embora daqui, ele não tinha um mandato de prisão, nada. A gente sabia que pelas coisas que ele estava falando, poderia ser que ele fosse preso. Tá? Não estou aqui dizendo que não. Poderia ser preso. Mas ele foi embora, ficou lá. A justiça brasileira disse que ele poderia voltar, ele não voltou. E ele ficou lá ameaçando a família do Alexandre de Moraes. Olha, eu não estou aqui fazendo elogio ao Alexandre de Moraes. Eu não estou aqui dizendo que o Alexandre de Moraes é um anjo. Mas ele é o ministro da Suprema Corte Brasileira. Quem deu todo o poder que ele tem hoje foi o próprio pai do Eduardo Bolsonaro, né, que deu essa legitimidade para que ele seja um mandatário no Brasil. E, simplesmente, Eduardo Bolsonaro fica nos Estados Unidos por uma opção dele. Desculpa, mas, tecnicamente, o Eduardo está nos Estados Unidos por opção. Não mais agora. Não mais agora. Né? Mas naquele momento, Mas sim. naquele momento era uma opção. E ele, como parlamentar, deveria estar aqui, brigando pelo que a gente precisa que seja consertado dentro do nosso país. Foi para isso que ele foi eleito. Mas desde que ele foi eleito, ele só anda nos Estados Unidos. Mexendo com a fantasia do povo brasileiro de que virá um Superman, né? Virá um Superman aqui para o Brasil, salvar a nossa nação. Isso nunca aconteceu na história, nunca acontecerá, certo? E a gente é refém do nosso sistema. Se a gente não entender isso e não querer que as mazelas dentro do nosso país sejam resolvidas e ficar apostando em políticos que ficam aí viajando às custas do nosso dinheiro, do dinheiro público, para ficar mentindo e enganando as pessoas, a gente vai viver nesse problema que a gente está. Né? Assim, Eduardo Bolsonaro, gente, é o cara mais patético que o Brasil já produziu. E os dias dele, ele está vivendo dias de glória, mas virão os dias de derrota dele. É só aguardar. Não sei, eu discordo de você. Dias de vitória que ele tá vendo. Que Ele vitória? tá ótimo, né? Ele tá Sei lá, não. Como a gente tá falando aqui, você passeando, Legislativo. mantendo aquele casamento. Esse ano, novembro, é midterm. A eleição do Legislativo. Trump perdendo maioria no Senado, na Câmara, mais provável lá na Câmara, muda muito a situação, dificulta a reeleição de um político do Partido Republicano para suceder o Trump. Dificulta, piora bastante a situação. Da onde vai, o que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro? A gente está falando agora da eleição de outubro, novembro, que é o midterm, a eleição do Legislativo nos Estados Unidos. Eduardo vive do quê? Da onde? Você acha que ele vai ter essa facilidade? Você acha que a esquerda americana não vai usar o caso do Eduardo Bolsonaro para mostrar que esse green card que ele recebeu muito antes da hora, em tempo recorde, com habilidades extraordinárias, quem conseguiu esse green card para ele? Eu acho que vai cair também na investigação. Trump está no pior momento de popularidade. Agora, falando da realidade aqui no Brasil, ele perdeu o mandato como deputado federal. Ele está inelegível. E é justo que ele perca, né? Claro, mas isso eu sempre disse na decisão. Porque É justo. ele se diz perseguido, né, Timóteo? Mas ele não veio mais trabalhar, ele queria manter o mandato dele, absurdo. Então pronto, perdeu o mandato, tá inelegível, perdeu o cargo de policial federal. Isso já não basta pra você entender que o sujeito tá vivendo derrota. Que vitória que ele tá vivendo? Não, ele tá lá. O pai dele tá preso, não Isso pode aí pra ele falar acho que com é bom, ninguém. né? É que eu tô... Tá tirando por você. Exatamente. Mas ele deve estar feliz com Mas isso. Ele detesta o pai. eu não vejo nada positivo pra família Bolsonaro. Só débil mental acha que o Flávio vai ganhar. Se ele acha que o Flávio vai ganhar, pior ainda, que ele mostra que é um retardado. Então, sabe, respondendo a sua indagação aqui, eu acho que tá no pior momento pra família Bolsonaro. Não. Pior momento. O momento agora, atual, na minha opinião, pra ele é bom. Ele tá cheio de dinheiro, né? Do dinheiro público, dinheiro de idosos do Brasil, dinheiro de fundos de investimento ali do Vorcaro que foram roubados da nação brasileira, do povo brasileiro diretamente. Certo? Diretamente das contas das pessoas que investiram nos títulos podres. Ele está lá curtindo com essa grana, certo? Continua enganando uns 20% aí da população brasileira. Ele continua enganando. Mora numa mansão. Continua mantendo o casamento dele com a blogueira esposa dele, que com certeza, se ele ficar na miséria, não fica com ele, certo? Esse é fato.
né? É só dar uma olhada na moça. Então, ele está conseguindo tudo. Nesse atual momento, ele é vitorioso. Nesse atual momento. Agora, eu acho que os dias dessa vitória estão contados, porque é uma vitória frágil, é uma vitória baseada em mentira e na mente extraordinária que ele tem, que fez ele ganhar esse green card aí, que é a mente extraordinária para enganar e mentir. Quanto tempo isso dura, eu não sei, mas eu acho que pouco.